Eu vi os horrores. E o que mais te atinge não é o fogo, nem mesmo os gritos, mas uma frase que fica cravada em você, como uma farpa que você não consegue arrancar. Os sacerdotes, disse ela, sofriam um tormento inimaginável. Imagine a cena. Noite de inverno, ano 1362. Roma, um quarto de pedra, pequeno, frio, com a cidade respirando lá fora como um animal adormecido. Lá dentro, uma mulher de 69 anos deixa de respirar. Seus assistentes correm, procuram pulso, nada. Aproximam um espelho de seus lábios. Não aparece vapor. Para os olhos humanos, para tudo o que pode ser medido com pressa e medo, essa mulher está morta. Mas o relato insiste no contrário. Não estava morta. Estava em outro lugar, abaixo. E o que viu durante a hora seguinte não se perdeu em um boato nem em uma conversa de mesa. Foi registrado. Foi guardado. A igreja, segundo o próprio texto, conservou esses documentos por mais de 6 séculos. Aqui é onde a história se torna incômoda, porque não permite que você a olhe de longe como uma lenda medieval. Apresenta-se como testemunho, como alguém que fala sem adornos, mas como fala uma testemunha. Como se descrevesse uma zona de guerra. E se isso fosse verdade, se o que ela contou não fosse metáfora, então há uma pergunta que te persegue, embora você tente afastá-la. Por que quase ninguém quer falar disso hoje? Porque o fácil seria reduzi-lo a folclore, a um conto inventado para assustar crianças ou controlar consciências. Mas o próprio relato corta o caminho. Não foi um sussurro transmitido de geração em geração, diz, mas uma experiência mística documentada e submetida a exame. E então a tensão cresce, não pelo espetacular, mas pelo que implica. Se uma pessoa assim, reconhecida, elevada, ouvida, afirma ter visto o inferno, o que fazemos com isso? Guardamos em uma gaveta, baixamos a voz, mudamos de assunto, ou nos obrigamos a olhar. E antes de descer com ela, há algo que você precisa entender, porque muda o peso de cada frase que virá depois. Sua história, segundo o texto, não começa em Roma. Começa na paisagem gelada da Suécia medieval. Começa em uma menina que, desde muito cedo, parecia viver com um pé neste mundo e o outro em algum lugar que ninguém mais via. Isto não é uma lenda transmitida de boca em boca, como um conto que se deforma com os séculos. O próprio texto insiste em algo muito concreto. Este testemunho não nasceu de um boato, nem de camponeses medievais inventando histórias para assustar as crianças. Apresentou-se como algo que a igreja submeteu a exame. Segundo o relato, não se tratou de uma simples aprovação superficial. Fala-se de investigação teológica rigorosa, de autoridades eclesiásticas que entrevistaram os confessores de Brígida, os que conviviam com ela e a própria Brígida. Fala-se de suas revelações registradas por escribas e teólogos considerados confiáveis, revisadas por conselhos, debatidas por estudiosos e, finalmente, declaradas autênticas. E o texto termina com 2 datas que pesam como pedras. Foi canonizada em 1391 e, em 1999, o Papa João Paulo II a proclamou copadroeira da Europa. Não é o retrato de uma mulher ignorada ou afastada, mas de alguém a quem a Igreja elevou as maiores honras que pode conceder. Por isso, quando ela descreve como é o inferno, o relato lança uma advertência silenciosa. Seria imprudente desviar o olhar só porque incomoda. Se sua voz foi tratada com seriedade durante séculos, o que significa que hoje quase ninguém queira tocar neste tema. E aqui chega o contraste que corta a respiração. Procure homilias modernas sobre a visão de Brígida. Procure catequeses atuais que expliquem sua descida ao abismo. Procure meios católicos contemporâneos falando dessa hora no inferno. O texto diz que você encontrará muito pouco, quase nada. Silêncio. Como se, coletivamente, tivesse sido decidido que este testemunho é perturbador demais para uma audiência moderna. E talvez essa seja a pergunta que mais te persegue, inclusive antes de entrar nos detalhes.
Se é verdade que sua experiência foi conservada, examinada e honrada, por que é escondida? Que medo há por trás desse silêncio? Medo de que o inferno deixe de ser uma ideia abstrata e se torne um lugar com peso. Medo de que certas vidas religiosas, certas rotinas devotas, já não pareçam um escudo automático. Medo de que a palavra condenação volte a soar real. Mas para entender por que este relato insiste que sua visão tem tanta autoridade, primeiro é preciso conhecer a mulher. E sua história, diz o texto, não começa em Roma, nem naquele quarto gelado onde todos pensaram que ela havia morrido. Começa muito antes, no norte, em uma terra fria, na infância de alguém que parecia viver com um pé no visível e outro no invisível. Nasceu por volta de 1303 em Uppland, Suécia, em uma família poderosa e profundamente religiosa. Seu pai, Birger Persson, era juiz do reino, um homem de influência e respeitado por sua retidão. Sua mãe, Ingeborg, provinha também de uma linhagem nobre. Desde pequena, Brígida cresceu em um ambiente de fé, mas o que a distinguia não era a educação nem o status, mas algo que seus próprios pais não compreendiam totalmente: sua sensibilidade espiritual. Aos 7 anos, segundo os escritos, teve sua primeira visão. Viu a Virgem Maria colocando-lhes uma coroa sobre a cabeça. Não era um sonho confuso, nem uma imagem passageira. Brígida lembraria daquela cena a vida toda com a clareza de quem lembra de uma ferida ou de uma marca. Foi o início de uma relação direta com o invisível. 2 anos mais tarde, aos 10, presenciou algo que a transformou. Durante uma pregação sobre a paixão de Cristo, viu o Senhor crucificado, vivo, ensanguentado, e ouviu sua voz perguntar-lhe: "Olha, minha filha, como fui tratado." Aquela experiência a deixou tremendo e marcou o rumo de tudo o que viria. Não era mais apenas uma menina de boa família. Era alguém que começava a carregar uma missão que não havia pedido. A partir de então, a oração e a penitência ocuparam seu tempo com uma seriedade imprópria para sua idade. Sua adolescência, no entanto, não esteve afastada do mundo. Seguindo os costumes da época, aos 13 anos foi prometida em casamento a Ulf Gudmarsson, um nobre sueco. Muitos esperavam que as visões de sua infância se dissipassem com os anos, que a vida doméstica e a maternidade a devolvessem à realidade comum. Mas ocorreu o contrário. No meio de sua vida de esposa e mãe, as visões se intensificaram. Brígida teve 8 filhos, e entre eles, uma filha que também alcançaria a santidade, Catarina da Suécia. Seu lar não foi um convento, mas também não um simples castelo nobre. Era, como diziam os contemporâneos, uma escola de piedade. Ensinava seus filhos a rezar, a ler as escrituras, a servir aos pobres. Os anos passavam entre deveres familiares, oração e uma crescente inquietude interior. Em sonhos e revelações, dizia ouvir Cristo chamando-a para algo maior, algo que ainda não compreendia totalmente. Seu marido, Ulf, a princípio duvidou, mas com o tempo compartilhou seu fervor. Juntos, fizeram peregrinações a Santiago de Compostela e a vários santuários europeus. Foi um casamento de fé profunda, embora também de sacrifício constante. Em 1344, após mais de 20 anos juntos, Ulf morreu. E com sua morte, a vida de Brígida mudou radicalmente. Deixou para trás os bens, o conforto, a segurança, e consagrou-se a uma existência de penitência. Fundou um mosteiro. Viveu como religiosa sem professar votos formais e começou a receber uma enxurrada de revelações que seus confessores registravam cuidadosamente. Não se tratava de visões vagas, eram diálogos teológicos, advertências a reis e papas, descrições precisas do além. Através desses escritos, que mais tarde formariam os 8 volumes conhecidos como Revelações Celestiais, Brígida começou a tornar-se uma figura ouvida por toda a Europa. Reis pediam-lhe conselho. Papas temiam-na e respeitavam-na.
Era, segundo alguns, uma profetisa, segundo outros, uma mulher perigosa. Mas todos concordavam em algo. Falava com uma autoridade que não podia ser fingida. E enquanto sua reputação crescia, também crescia sua solidão. Nas noites, dizia ouvir vozes, sentir presenças, receber imagens de luz e de sombra. Não buscava fama, mas obediência àquilo que não podia negar. Cada visão a deixava exausta, mas também mais convencida de que sua missão era advertir. Porque o inferno, segundo contaria anos depois, não era uma metáfora. Era um lugar que ela chegaria a ver com seus próprios olhos. Após a morte de seu marido, em 1344, Brígida abandonou completamente a vida palaciana e iniciou uma etapa de retiro e contemplação que marcaria o resto de sua existência. Sua decisão não foi um impulso emocional, mas a resposta a um chamado interior que, segundo ela, vinha diretamente de Cristo. Desde então, dedicou-se à oração, ao jejum e à penitência, com uma disciplina que assombrava até os clérigos mais austeros. A mulher nobre transformou-se em visionária, e o castelo familiar converteu-se em um espaço de recolhimento onde os pobres e os enfermos encontravam consolo. Foi também o início de sua missão pública. Brígida começou a receber mensagens que afirmava provirem do céu, dirigidas não apenas a pessoas comuns, mas aos poderosos da época. Em suas visões, Cristo lhe falava com uma clareza severa. Mostrava-lhe os pecados de reis, sacerdotes e papas, e pedia-lhe que os advertisse. Ela obedecia, não por orgulho, mas por medo de desobedecer a uma voz que sentia mais real do que qualquer outra. E assim, em pleno século XIV, uma mulher viúva começou a escrever cartas e a enviar mensageiros aos centros do poder eclesiástico e político da Europa. Em 1349, após uma série de revelações, fundou a Ordem do Santíssimo Salvador, destinada a reformar a vida monástica e a unir em oração homens e mulheres sob uma mesma regra. A sede deveria estabelecer-se em Vadstena, Suécia, e embora as aprovações oficiais tenham demorado a chegar, a comunidade prosperou. Aquilo não era apenas uma instituição religiosa, mas o reflexo de uma visão, uma vida centrada na penitência, no silêncio e na reparação dos pecados do mundo. Em 1350, durante o Ano Santo, Brígida empreendeu uma peregrinação a Roma. Sua intenção era dupla: obter a aprovação papal para sua ordem e visitar os lugares santos. Chegou a uma cidade marcada pela peste, pela pobreza e pelo exílio papal. Avignon era então o centro do poder pontifício e Roma, um território ferido. Brígida não desanimou. Viveu ali por mais de 20 anos, em uma austeridade radical, recebendo visões cada vez mais intensas. Os testemunhos contemporâneos descrevem-na como uma mulher de presença firme, de palavra direta, mas de olhar cheio de compaixão. Às vezes passava noites inteiras orando, imóvel, com o rosto iluminado por uma luz que outros diziam não provir das velas. Seu confessor, o monge Pedro de Alvastra, registrava cuidadosamente cada visão. Desses escritos surgiriam os 8 livros de Revelações Celestiais, uma obra monumental que reúne advertências, descrições do céu, do purgatório e do inferno, junto com mensagens dirigidas à humanidade inteira. O tom dessas revelações não era doce nem consolador, era fogo. Cristo falava-lhe da corrupção dos clérigos, do esquecimento da justiça, da soberba humana e da tibieza espiritual. Mostrava-lhe o sofrimento das almas e a urgência do arrependimento. E embora muitos se escandalizassem, outros reconheciam em suas palavras uma verdade que não podia ser negada. Em seus últimos anos, Brígida intensificou sua vida de oração e penitência. Passava horas diante do crucifixo, chorando pelos pecadores. Dizia que o mundo se afundava por falta de amor. Em 1371, empreendeu sua última peregrinação, desta vez à Terra Santa. Foi uma viagem exaustiva que debilitou seu corpo, mas fortaleceu seu espírito.
Em Jerusalém teve novas visões do sofrimento de Cristo, visões que a deixaram sem forças. Regressou a Roma em 1372, doente, envelhecida, mas com uma convicção inabalável. Sabia que sua missão estava prestes a terminar. Foi então, segundo o relato, quando teve a experiência que mudaria para sempre sua história. Sua descida ao inferno. Não como símbolo, mas como testemunha. Uma viagem que começaria em uma noite silenciosa e gelada, quando seu corpo parecia adormecido e sua alma era arrastada para as profundezas. A descida começou sem aviso. Não foi um sonho lento, nem uma imagem que se forma aos poucos, mas um puxão repentino, como se algo tivesse agarrado sua alma e a tivesse arrancado do lugar onde estava. Brígida diria depois que não se sentiu cair. Sentiu-se arrastada. Não ia para baixo por sua própria inércia, mas por uma força que puxava por ela com decisão, em direção a um destino que ainda não via. O primeiro que a envolveu foi a escuridão. Mas não a escuridão normal de um quarto sem velas ou de uma noite sem luar. Era uma escuridão diferente, uma escuridão que parecia ter presença. Apertava-a por todos os lados. E o que mais a desconcertou foi que essa escuridão não ficava quieta, como se fosse simplesmente ausência de luz. Movia-se, avançava, impunha-se. Brígida descreveu-a como algo que não só rodeia, mas entra. Como algo que odeia. Então compreendeu outra coisa. Aquela escuridão tinha peso, tinha intenção. Não era um vazio, era uma pressão que parecia querer esmagá-la, não com um golpe, mas com uma constância fria, como se o desespero pudesse ser um lugar físico. E enquanto continuava sendo arrastada, começou a ouvir sons. A princípio eram distantes, como um trovão ao longe. Poderia ter pensado que era o eco de outra coisa, um ruído sem forma. Mas à medida que descia, esses sons tornaram-se mais claros, mais próximos, mais definidos. E o que ouviu, segundo seu próprio testemunho, cortou-lhe a respiração. Não eram vozes isoladas, nem um lamento singular. Era um clamor contínuo, sobreposto, interminável. Um oceano de angústia humana tão imenso que a mente não podia abranger. Brígida escreveu que o sofrimento que ouviu nesses primeiros instantes era maior do que qualquer coisa que tivesse conhecido na Terra. Maior que as guerras, maior que a morte dos seres queridos. E isso é o que inquieta, porque ainda não tinha visto nada. Apenas escutava, apenas sentia. Apenas era empurrada para baixo por uma força que não parecia ter pressa, mas também não misericórdia. Foi então que, segundo o relato, quebrou-se algo em sua compreensão da realidade, porque ela tinha vivido convencida de que toda a existência conserva ao menos uma centelha de beleza, um resto de esperança, uma possibilidade de graça. Até a dor, pensava ela, pode ser atravessada pela luz, mas naquela descida não havia luz, não havia pausa, não havia promessa, não havia saída. E se você se pergunta por que este testemunho inquieta tanto, talvez seja por isso. Porque não descreve o mal como um conceito, mas como uma atmosfera, como uma presença que pesa, como uma engrenagem de desespero que não para. O que acontece com uma fé que sempre olhou para o céu quando, por um instante, espreita o lugar onde não há céu. O que acontece com uma pessoa quando entende que há um lugar onde a esperança não entra. E o mais inquietante é que, segundo ela, não era símbolo para assustar, era presença, era som, era peso. Se tudo isso fosse real, o que você faria com essa hora para sempre dentro? Finalmente, a escuridão abriu-se. Não como uma porta amável, mas como uma fenda que deixa ver o que estava oculto. E o que apareceu diante dela não o apresentou como um lugar criado por Deus, mas como um lugar nascido da rejeição a Deus. Um lugar que existe porque as almas escolheram, livremente, separar-se. E nesse ponto, Brígida viu os condenados. Viu-os. Quando a escuridão se abriu, não foi como uma janela que deixa entrar ar.
Foi como uma ferida que se separa, mostrando o que estava dentro. Brígida não descreveu uma paisagem com montanhas e rios, nem um inferno pitoresco, como em algumas gravuras antigas. O que viu foi algo mais aterrador precisamente porque era mais simples. Um espaço dominado pelo tormento e por uma lógica fria, inevitável, como se ali tudo estivesse ordenado para que o desespero não tivesse descanso. O primeiro que a impactou foram as almas. Não porque fossem monstros por natureza, mas porque estavam deformadas. E o texto explica essa deformação como um reflexo de seus próprios pecados. Não era um castigo arbitrário como se alguém as tivesse transformado em caricaturas por capricho. Era, segundo o relato, uma consequência. O pecado que na terra se disfarça, ali se mostrava como realmente era. E por isso, o que Brígida viu não a deixou tranquila nem um segundo. Viu os que, em vida, tinham feito da luxúria seu alimento, almas consumidas por um desejo que já não podia saciar-se e que, em vez de prazer, só produzia ardor e vergonha. Não era o fogo como espetáculo. Era a sensação de uma necessidade sem saída, de uma fome que não termina nunca. Viu avarentos que tinham amado o ouro mais que as pessoas e agora estavam como acorrentados à sua própria cobiça, sofrendo uma perda perpétua, como se o vazio que escolheram fosse sua companhia eterna. Viu os que viveram em ódio, em ressentimento, em violência interior. Ali esse ódio não se apagava, multiplicava-se. O coração, que na terra pode mudar, ali parecia fixado para sempre, endurecido, incapaz de amar. Mas o que mais a despedaçou foi uma ideia que aparece com insistência no relato. Essas almas sabiam por que estavam ali. Não diziam, não é justo. Não gritavam, enganaram-me. Gritavam de dor, sim, mas também de reconhecimento. Compreendiam que sua condenação não era um acidente. Era o final de uma escolha repetida até o último dia. E esse conhecimento, diz o texto, era parte do tormento. Porque aqui, na terra, até quem viveu mal costuma conservar alguma desculpa. Sempre há uma história para se justificar. Sempre há um "eu não tive opção". Mas na visão de Brígida, o inferno era o lugar onde as máscaras caem, onde já não serve a mentira para si mesmo, onde cada um vê sua vida com clareza brutal e entende que o amor foi oferecido e foi rejeitado. E se isso é verdade, então a condenação não seria apenas sofrimento físico ou espiritual, mas uma lucidez insuportável. Também viu demônios, não como figuras teatrais com chifres, mas como presenças que se alimentavam do desespero. O relato descreve-os como seres que não só castigam, mas que zombam, que humilham, que lembram as almas cada oportunidade perdida, como se seu prazer fosse transformar o remorso em faca. E Brígida, segundo conta o texto, não estava olhando isso de longe. Não era uma espectadora protegida por uma barreira de vidro. Sentia que aquele lugar podia engoli-la, que o peso da escuridão podia fechar-se sobre ela. E nesse momento entendeu algo que a aterrou mais do que as formas deformadas ou os gritos. Ali não havia consolo. Não havia mãos que levantassem o caído. Não havia lágrimas que limpassem. Não havia promessa de amanhã. Era um presente imóvel, congelado, onde a dor se repete sem fim. E então, dentro desse horror, apareceu o que o relato apresenta como o golpe mais inesperado, aquele que não te deixa respirar. Entre os condenados, Brígida distinguiu algo que não esperava ver: pessoas consagradas, pessoas que tinham vestido hábitos, pessoas que, aos olhos do mundo, pareciam próximas a Deus. Foi nesse ponto quando, segundo o relato, o horror mudou de temperatura. Porque uma coisa é imaginar condenados que viveram longe de Deus, e outra muito diferente é ver, ali dentro, quem tinha estado perto do altar. Brígida afirmou que viu sacerdotes no inferno. E não os viu por um erro pequeno, nem por uma fraqueza comum, mas por algo que, precisamente,
muitos considerariam invisível do lado de fora. Fazer as coisas de Deus sem amor. O texto insiste nessa ideia com dureza. Pode-se pregar, pode-se celebrar, pode-se administrar sacramentos, pode-se manter uma aparência perfeita. E ainda assim, se o coração estiver vazio, se a intenção estiver corrompida pela soberba, pelo interesse, pela mentira, então o exterior não salva. E essa é uma das razões pelas quais esta visão resulta tão incômoda até hoje, porque aponta para um perigo silencioso. A religião como máscara, como ofício, como teatro, como rotina que já não tem fogo dentro. Brígida descreveu que esses sacerdotes sofriam um tormento que lhe pareceu mais severo que o de outros. Não porque Deus gostasse de castigá-los, mas porque, segundo o sentido do relato, tinham recebido mais luz, mais conhecimento, mais oportunidades, e ainda assim tinham escolhido trair essa luz. Tinham usado o sagrado para si mesmos. Tinham guiado outros com palavras enquanto sua vida interior caminhava em direção contrária. E ali, diz o texto, tudo fica a descoberto. Também viu mentirosos. Não apenas quem mente uma vez por medo, mas quem vive dentro da mentira como se fosse sua casa. Pessoas que construíram identidades falsas, que manipularam, que seduziram com palavras para obter poder ou prazer, que destruíram a confiança de outros. Ali a mentira já não era a estratégia, era a prisão. E o pior, segundo o relato, é que eles sabiam. Sabiam exatamente em que momento cruzaram a linha e decidiram mantê-la, repeti-la, aperfeiçoá-la. Vil soberbos. Não a simples autoestima humana, mas o orgulho que endurece o coração. O orgulho que se nega a pedir perdão. O orgulho que prefere quebrar os outros antes de admitir um erro. Nessa visão, a soberba aparece como uma doença que não se cura, porque o doente já não quer cura. E essa vontade fechada, essa negativa final à humildade, era parte do inferno. E depois, há os que arrastaram outros. O texto põe uma ênfase especial nisto. Não se trata apenas de pecar a si mesmo, mas de empurrar outro ao pecado, de transformar o mal em contágio, de normalizá-lo, de celebrá-lo, de torná-lo moda, de torná-lo costume. Ali, segundo Brígida, o tormento torna-se também memória. Porque a condenação não seria apenas olhar o que se fez, mas olhar a quem prejudicou, a quem enganou, a quem afundou sem possibilidade de reparar. Os demônios, segundo o relato, não só castigavam. Tentavam até mesmo dentro do castigo, não para oferecer saída, mas para aumentar o desespero. Brígida sentiu que o grande objetivo não era unicamente a dor, mas o desespero total, o convencimento de que não há retorno, de que nada vale, de que a misericórdia é uma ilusão. E aí aparece uma armadilha terrível. Se uma pessoa na Terra se convence de que já não pode mudar, esse desespero começa a aparecer-se em pequeno, com o que ela viu lá embaixo. Como se o inferno não começasse apenas depois da morte, mas na decisão de render-se à escuridão. Segundo o testemunho, após aquela hora, Brígida voltou. Não regressou como quem acorda de um pesadelo sem consequências. Regressou com urgência, com uma gravidade que já não podia dissimular. Porque, em seu relato, o que tinha visto não era símbolo para decorar sermões, mas uma advertência que a queimava por dentro. E essa urgência acompanhou-a até o fim. A data que encerra sua vida é concreta, 23 de julho de 1373. Morreu em Roma. E o texto apresenta seus últimos dias como um trecho final de insistência, de chamado à confissão, à conversão, a uma fé que não seja apenas palavras, uma fé com amor. Porque se sua visão é verdadeira, o perigo não está apenas em pecados escandalosos, mas em viver com o coração frio, justificando-se, adiando, acreditando que o amanhã sempre estará disponível. E aqui o relato deixa você com uma pergunta que não soa medieval, soa pessoal. Se existisse um lugar onde a esperança não entra, o que você faria hoje para não caminhar para lá?
o que você teria que soltar, o que você teria que admitir, a quem você teria que pedir perdão. E, acima de tudo, o que significa realmente amar a Deus, não com palavras, mas com uma vida que não se contradiga.